Meu nome é Margarete Dalcomo, eu sou médica. Alguns de vocês me conhecem, já estive na academia fazendo palestra e encontros sociais. E eu estou aqui para conversar um pouco com vocês sobre essa nova doença, essa epidemia, essa pandemia que assola todo o mundo, inclusive o nosso país. Gostaria de alertá-los que nós estamos diante de uma situação nova, grave, que ameaça sem dúvida nenhuma e que no Brasil terá características um pouco diferentes daquelas que nós observamos nos países que nos antecederam. Trata-se de uma doença provocada por um vírus novo, chamada pela OMS, Organização Mundial da Saúde, de Covid-19. E é sobre ela que nós vamos fazer algumas considerações que possam ser úteis para o nosso dia a dia nesses próximos meses. Nós estamos, então, portanto, diante de uma doença que é nova, um grande desafio pelo perigo que representa, pelas suas características muito particulares. É uma doença viral provocada por um coronavírus. Os coronavírus são vírus muito frequentes no nosso meio, mas esse foi um vírus mutante que veio do mundo animal, atravessou a barreira humana e tem uma enorme capacidade de transmissão, em que uma pessoa doente é capaz de transmitir pelo menos a 3 outras. Isso faz com que a disseminação seja muito rápida e essa distribuição de casos seja muito diferente de país para país, mas existe uma média que nós esperamos que se mantenha na nossa realidade também. A maioria dos casos, 80%, são casos leves e autolimitados, não necessitando grandes intervenções. 20% dos casos vão desenvolver pneumonias graves e vão necessitar internação hospitalar. E desses, metade vão necessitar tratamento de terapia intensiva, exigindo, portanto, um aparato médico muito mais sofisticado, e são esses que correm risco de vir a morrer. Além dessa distribuição proporcional de casos, a doença se caracteriza por uma gravidade maior naquelas pessoas, em primeiro lugar, de mais idade, acima de 60, 65 anos, e, sobretudo, aquele grupo de pessoas que é portadoras de doenças subjacentes, ou seja, cardiopatias graves, pacientes que foram transplantados de órgão, pacientes que usam medicação imunossupressora, aquelas que tornam a imunidade mais comprometida, pacientes hipertensos graves, diabéticos graves. Então, isso tudo, independentemente da idade, conforma um grupo de pessoas que tem maior risco, não de adquirir a doença, o risco é igual para todos, mas tem risco de desenvolver formas muito graves, exigindo, portanto, um aparato de tratamento muito mais complexo. E, portanto, é nesse grupo de pessoas que, até o momento, nos países que nos antecederam nessa epidemia, que se localizou o maior número de mortes. Com a progressão, a chegada e a progressão da epidemia no nosso meio, o que nós verificamos, conforme eu já tive chance de dizer anteriormente, é que a doença, de certa maneira, se rejuvenesce no Brasil. Por quê? Por uma razão muito simples: a nossa população não é predominantemente de pessoas tão idosas quanto ela é na Itália ou mesmo na Espanha. Ela tem um padrão de ocorrência mais semelhante aos Estados Unidos e, de certa maneira, mais semelhante à Alemanha, que se caracteriza nitidamente pela enorme qualidade dos seus serviços de saúde, por uma mortalidade menor. O que nós observamos no Brasil até esse momento é uma progressão exponencial da transmissão, que na verdade foi um pouco lentificada já. Nós já podemos observar pelo chamado isolamento social. Esse termo não é um termo muito feliz, mas é a única arma e a mais poderosa de todas, no sentido de assegurar a interceptação da transmissão dessa doença que é tão fácil de passar de uma pessoa para outra. Com a progressão da epidemia, sobretudo nas grandes áreas urbanas do Brasil,
Uma medida muito correta tomada pelas autoridades sanitárias, pelo Ministério da Saúde, foi a antecipação da vacinação para o vírus da gripe, né, para os vírus da influenza, que nós tomamos todos os anos e que é fundamental. Devo esclarecer a todos que essa vacina não protege contra a Covid-19, contra esse novo coronavírus, nem nenhum outro coronavírus. Ela protege para os vírus da gripe e ela nos vai auxiliar enormemente aos médicos a fazerem o diagnóstico diferencial de uma coisa da outra, caso alguém apresente sintomas. É importante lembrar que os sintomas mais importantes desse novo coronavírus são febre, tosse e, sobretudo, falta de ar, desconforto respiratório. Quando eles vêm juntos ao mesmo tempo, né, na verdade, eles vêm associados, um seguindo o outro, isso exige, sem dúvida nenhuma, busca de assistência médica. A maior parte dos sintomas é muito leve. Vai ter muita gente que vai se infectar, vai curar e nem vai saber que teve a doença, porque, como eu lhes disse, a maior parte das vezes a doença é muito leve e autolimitada. Nessas formas, portanto, leves e autolimitadas, a recomendação terapêutica é apenas que se use medicação sintomática, como paracetamol, como antitérmico, eventualmente para uma dor no corpo, e é isso, quanto menos medicação, melhor. Caso a pessoa apresente esses sinais aos quais eu me referi, tosse, febre, falta de ar, um seguido do outro ou todos juntos, deve procurar, sem dúvida, assistência médica. Os casos que são internados, eles são, quando graves, eles cursam com uma pneumonia é uma doença eminentemente respiratória, e essa pneumonia, na maior parte das vezes, quando nos casos hospitalizados, ela precisa de tratamento em sistema de terapia intensiva. Essa é uma decisão difícil de ser tomada, exige pessoas qualificadas, ela é acompanhada de uma série de medidas de suporte para os pacientes nas suas doenças de base e naquilo que precisa para tratar a pneumonia uma vez instalada. Então, essas são mais ou menos as características, digamos assim, que a doença tem se distribuindo com essa proporcionalidade a qual eu me referi. Nesse momento, portanto, em que nós estamos, no início do mês de abril, começando o nosso outono, quando nós sabemos que muitas gripes e viroses ocorrem, então, portanto, o fato de ter sido vacinado contra a influenza fará muita diferença, porque, como eu lhes disse, isso permitirá separar o que pode ser uma coisa ou outra. De modo que o alerta, de modo geral, que eu daria é: nós estamos diante de uma situação que é nova, nós estamos diante de uma ameaça que é nova, que exige de nós um comportamento completamente diferente, que viola a nossa cultura, que é uma cultura gregária, como todos nós sabemos. Nós nos abraçamos, nós nos beijamos, mas, por favor, acreditem no que nós estamos falando, nós estudamos muito isso, nós também estamos passando por um momento difícil, é um desafio novo para todos nós, mas, sem dúvida nenhuma, como disse com muita sabedoria o presidente Macron recentemente, nós estamos numa guerra e nós precisamos vencer essa guerra. E juntos nós podemos vencê-la e voltar a nos abraçar com o calor brasileiro, como todos nós desejamos. Muito obrigada.